Oi, gente, tudo certo? Então, hoje nós vamos aprender juntos sobre mitos, como vocês podem ver aí no material. Então, esse material que eu estou trazendo, né, vai conter aí várias explicações para ajudar vocês a compreenderem um pouquinho mais sobre a língua portuguesa, né, e sobre algumas questões assim bem específicas que a gente vai relacionar com as línguas de sinais. Primeiro, né, vamos aprender o sinal de mito, é esse aqui. Mas por que que esse é o sinal de mito? Então, essa configuração de mão aqui é por conta do sinal de mentira. E essa outra aqui, ó, é como se remetesse a pessoa a acreditar na mentira, né? Então, um mito. Bom, eu trabalho nessa área, né, da linguística, então eu tenho várias compreensões a respeito. Vamos passar. Bom, então aqui mitos, né? Existem vários mitos bem marcantes. O que eu quero trazer para vocês é esse autor, o Marcos Bagno. Ele tem um livro bem conhecido que ele escreveu lá em 99, né? O livro já tem aí mais de 20 anos. E eu achei muito importante trazer esse vídeo para vocês, porque na área da linguística, da língua portuguesa, esse é um livro bastante respeitado. Porque ele traz essa questão do português, né, como uma língua oral, e das unidades mínimas dessa língua. Ele traz várias questões sobre isso, né? Ou até ele fala, de repente, que a gente deveria dizer falar brasileiro, né? Ele traz essas questões da língua portuguesa, né, que são bastante importantes. Ele compara com a língua portuguesa que é falada em Portugal e com o fato de que muitas pessoas acreditam que a língua portuguesa falada em Portugal é melhor do que a falada no Brasil. E o português é uma língua difícil, digamos assim, porque tem, na verdade, muitos mitos a respeito da aprendizagem dessa língua, né? Ele fala bastante sobre a visão que outras pessoas têm de que, brasileiro fala errado, né? Na verdade, o que acontece, e ele trata bastante no livro, é que as pessoas falam diferente dependendo da região que estão. Né? O Maranhão, por exemplo, tem gente que fala que ali é o lugar que se fala certo. Tem gente que diz que se escreve de um jeito ou que se escreve de outro jeito. Mas é que, na verdade, a língua portuguesa possui gramática, né? Possui literatura, possui várias especificidades que são próprias da língua. Ela realmente tem uma influência, né? Inicialmente aí de Portugal aqui no Brasil, mas na verdade ela tem sim as suas nuances, as suas especificidades, as suas diferenças. E aí ele traz assim várias explicações bastante interessantes e 6 mitos que eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, né, desses 6 mitos sobre a língua portuguesa, vamos apresentar o primeiro, que diz aqui: a língua portuguesa, falada aqui no Brasil, apresenta então uma unidade, né? Suas unidades surpreendente. Bom, realmente existem assim questões específicas, mas a gente tem também, né, um pouco de prejuízo aí na área do ensino, na área da educação, porque o português no Brasil, a gente tem tantas variações, né? É um país tão grande. Então pensa aí que tem milhões e milhões de brasileiros falando a língua portuguesa, né? Com idades variadas, em regiões assim diversas também, porque o país é extenso, né? Num contexto social diverso também, né? Com maior ou menor nível de escolaridade. São muitas as questões. Então, não tem como a gente imaginar milhões de pessoas falando essa língua da maneira igual, como se houvesse um único padrão, uma única maneira de falar a língua portuguesa, né? Depois nós temos, então, o segundo mito. Então, esse primeiro dizendo que a gente tem unidade e não tem, né? Depois o segundo mito falando que brasileiro não sabe português, só em Portugal que se fala português corretamente, o que se fala português melhor. Isso aqui também é uma outra questão, né? Olha só, gente. São anos já, né, desde que o Brasil ele se tornou independente, né, de Portugal. Já são vários anos já que existe isso. Então, existe ainda essa visão política de que o Brasil ele precisa depender, de repente, do Portugal? Existe ainda essa perspectiva?
Na verdade, são países diferentes que possuem suas regras diferentes. Inclusive, a língua portuguesa não é igual nos dois países, né? Em Portugal e no Brasil. Elas possuem, sim, suas distinções. Não tem como a gente dizer que são línguas idênticas. Então, o que acontece, né? A maioria das nossas questões ainda são sobre o ensino no Brasil, né? Dos nossos problemas ainda. Por exemplo, a prova do Enem é uma prova que mostra, assim, realmente vários equívocos, assim, em relação à gramática da língua portuguesa, né? A gente sabe que existe isso. Então, vamos para o terceiro mito. Bom, então, o terceiro mito. Português é muito difícil. Não acho que seja essa a questão. É uma língua, né, gente? Como outra língua. E possui muitas variações, porque é uma língua natural. Então, as pessoas falam essa língua naturalmente já há muitos anos. Tem toda uma questão histórica, né? As mudanças que acontecem ao longo dos anos, né? No ensino, na escrita, né? Algumas regras que deixam de valer, outras novas que são criadas. Isso tudo faz parte de uma língua. O quarto mito. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Não é errado. Não é que a pessoa fala errado. Né? Ainda sobre o 4. Vamos continuar, então. Esse mito aí, né? De que... Deixa eu pensar. Um determinado grupo linguístico é superior ao outro. A gente tem que compreender que há contextos, né? Às vezes a pessoa tem mais ou menos escolaridade, conhecimento de gramática, de dicionário. São contextos, né? A gente não pode dizer que as pessoas estão falando errado, gente, tá? As regras, elas são, né, para escrita. A gente não pode dizer que a pessoa fala português errado. Então, o quinto mito vai dizer que do Brasil inteiro, lá no Maranhão, é o lugar onde melhor se fala a língua portuguesa, melhor se escreve a língua portuguesa. Peraí, né, gente? Realmente acontece de que a maneira que as pessoas falam português no Maranhão Eu vou explicar para vocês de onde que vem isso, né? A maneira que eles falam português lá se assemelha bastante à maneira em que se fala português em Portugal, né? Eles são mais semelhantes, digamos assim, do que várias outras regiões do país, né? Então, não tem uma variação tão distinta como a gente tem em várias outras regiões do país. E a gente não tem que imaginar, né, que existe um padrão, que um lugar fala melhor que o outro, que um lugar fala pior do que o outro. A gente tem, na verdade, que respeitar todas essas variações que existem no nosso país. Então, não tem como a gente dizer que um é melhor do que o outro, que um é mais bonito do que o outro, que naquela região se fala certo, naquela outra região se fala errado. Isso não existe, gente, tá? São questões aí de variações. Isso é muito importante da gente conseguir entender. Então, né, a maneira certa de falar, a maneira certa de escrever, né? Por exemplo, o mito 6, né? E se o certo é que se fala assim, o certo é que se escreve assim. Isso é uma outra questão também que eu vejo, né, que as pessoas colocam na cabeça, assim, elas acham que é aquilo. Se elas não falam da maneira que está gramaticalmente imposta ali nos livros didáticos, elas não falam certo. Gente, isso não existe. Né? O ensino, realmente, a gente tem toda uma questão ali da gramática da língua portuguesa, que a gente tem que ensinar de uma determinada forma, mas a gente tem que compreender que conforme os anos passam, né, as eras mudam, também se muda a maneira de falar. Né? Isso acontece porque a língua é viva. Então, é normal que se mude, que se altere ali a maneira, então, de se comunicar, né? No caso, se a gente for pensar numa criança de 3, 4 anos de idade, por exemplo, essa criança consegue, ela já tem a aquisição da língua portuguesa muito bem estabelecida, ela consegue sim produzir a língua portuguesa, ela consegue perceber, captar a língua e produzir a língua perfeitamente.
né? E com uma facilidade muito boa ali de aprendizagem. Por que que isso acontece? Ela recebeu o estímulo e ela produziu a língua, normalmente. Agora, né? Peraí, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Então, né? Agora na metodologia, né, em relação ali, né, ao preconceito linguístico das línguas de sinais. Isso também acontece com as línguas de sinais. Então, por exemplo, é uma língua universal, é um sistema de comunicação bem básico, bem superficial. A comunicação, né, pelas línguas de sinais, na verdade, não passam de gestos assim espontâneos dos ouvintes e muito mais. Existem muitos mitos em relação às línguas de sinais. Então, né, vocês querem dar uma lida, né, dar uma olhada aí, saber um pouquinho mais, né, de informações sobre isso? Tem muita coisa para mostrar para vocês e a linguística vai trazer esse estudo também. Então, eu vou mostrar um material, né, que na verdade é um site que tem várias explicações em relação a esses mitos sobre as línguas de sinais. Então, esse site aqui, ele traz explicações bem detalhadas, depois vocês podem acessar, dar uma lida, né? Vou mostrar alguns exemplos. Libras é mímica? Libras é, na verdade, uma língua limitada? Ó, Libras é linguagem? Isso, desculpa. Libras é linguagem? A Libras, na verdade, ela é idêntica ao português, só que sinalizado? E aí tem várias explicações, né? As línguas de sinais, por exemplo, são universais? Tá aqui nesse material também. As línguas de sinais são apenas o alfabeto manual? Gente, tem tantas coisas. E olha, leiam tudo, porque ali no finalzinho tem um desafio, né? Tem uns exercícios para vocês responderem. Ó, então, né? Aproveitem aí para ler, para treinar bastante, né? Respondam as atividades. Então, né, tem um exemplo em relação a essa questão do preconceito linguístico, eu vou apresentar para vocês. Esse homem que vocês, eu imagino que conheçam, é bastante famoso, né? Ele foi super preconceituoso com a comunidade surda. Ocorreu um fato aí de ele ter desdenhado, né? De ele ter zombado da Libras. Então, a comunidade surda brasileira se movimentou bastante em relação a isso, né? Ele acabou ficando um pouco assim chocado com o movimento, até pediu desculpas. Eu vou mostrar o texto da reportagem para vocês a seguir, né? E também, claro, de outras pessoas falando ali, né, a respeito do ocorrido.
Vocês viram? Pois é. Esse menino comentando, ele tem um canal no YouTube, né? Faz bastante tempo já, é um canal junto com a irmã dele, e os dois sempre fazendo, né, vários vídeos em Libras, claro, né, trazendo várias explicações, vários conteúdos interessantes. Depois vocês pesquisem, assim, né, o trabalho deles. Vocês vão ver, assim, que tem várias coisas, assim, que desmistificam, né, vários mitos aí da Libras, né. E é engraçado porque a gente já tem uma lei, né, já tem uma lei que reconhece a Libras como língua e essas coisas ainda acontecem, é bem triste. Então, gente, agora é uma oportunidade para vocês treinarem, praticarem tudo que vocês viram nessa aula, né? Com mais segurança, assim, e contra, né, qualquer tipo de preconceito, que vocês já sabem que existem, né, preconceitos linguísticos com a Libras. Então, esse material, ele é um material de apoio, um material que vocês podem divulgar, passar para outras pessoas, assim, né? Pessoas da sociedade, no geral, que não têm conhecimento sobre a comunidade surda, que não têm conhecimento sobre língua de sinais. Eu acho que esse material, ele é um apoio, assim, ajuda a esclarecer várias questões, né? E seria interessante que várias pessoas tivessem acesso a isso para que elas compreendessem, né? Eu tenho esperança que através assim de muita informação a gente consiga diminuir assim a existência desses mitos. Muito obrigada por terem assistido a aula. Um beijo e tchau.